Estou em contato com o Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta. Dei no começo do programa a informação de que Hélio dos Anjos não é mais treinador da Macaca. Falei por telefone com o Hélio dos Anjos, ele confirmou a saída. Diz que ministrou hoje de manhã o treinamento, chegou por volta de 2h30. Depois do almoço no clube, conversou com 2 pessoas e aí decidiu então se desligar da Ponte. E disse também que a homologação da rescisão dele será feita na Justiça. Vamos conversar com o presidente da Ponte para saber como é que aconteceu, né, essa saída do Hélio dos Anjos, que, ao que tudo indicava, estava com planos aí para a disputa da Série B inteira pelo time da Macaca, ele que foi campeão da Série A2. Marco Eberlin, um abraço para você aqui, Rádio Bandeirantes. Boa noite. Boa noite, Batista. Só para ser bem correto com todo mundo, eu não ia falar com a imprensa hoje, tá? Então vamos levar essa entrevista até 6:45, porque a outra emissora também quer falar comigo e acabamos falando eu e você aqui. Então você vai deixar um espaço para que eu possa atender a outra. Até porque eu não tenho muita coisa para passar hoje para o ouvinte Ponte Pretano. Diferente do que você falou, não teve treino hoje pela manhã. O Hélio chegou por volta de 2h30 para ministrar o treino no CT. Tá certo? Eu nem falei com o Hélio ainda, fui informado pelo procurador do Hélio, às 16h30, acredito, 16 horas, porque ele também acho que não conseguiu falar comigo, e o Hélio gostaria de sair, que queria sair do clube. Então, eu nem falei com o Hélio, que o Hélio teria pedido demissão. Tá? Acredito que existe um desgaste depois de 15 meses, até porque a Ponte Preta viveu e vive inúmeros problemas financeiros. Tá? Hoje a Ponte tem uma coisa muito mais equacionada financeira do que tinha o ano passado. Tá? Ocorre, às vezes, que numa semana você solta o pagamento para um pessoal e na outra acaba recebendo o outro. Isso às vezes deixava ele, mas ele acabou administrando, não tinha problema. Mas acaba irritando, acabava irritando o Hélio. O Hélio, eu finalizei o pagamento de todo o ano passado, acho que no mês anterior aí para o Hélio. O Hélio tem uma pendência que não é grande de salário, hoje tem a premiação que ele precisa receber, mas ainda não virou pendência, vai passar a ser pendência agora para a gente acertar, premiação do acesso. Mas eu acredito que seja um desgaste normal. O Hélio também queria um time na cabeça dele ainda muito mais competitivo, mas eu tenho que ser correto com o torcedor e com o meu conselho deliberativo. Eu não posso trazer aqui jogadores com salários de Série A, de vulto, ou mesmo de ponta de Série B, porque o clube não vai poder honrar compromisso. Se eu comecei a acertar a casa esse ano, comecei a colocar os salários próprios, boa parte do elenco já tem o salário cravado dentro do mês. Isso, quando eu falo que às vezes um fica para trás, eu tenho meia dúzia de jogadores que têm resquício do ano passado. Mas a maioria, 90% do elenco, tem o salário já cravado, recebeu o mês de abril. Ou seja, o mês de março já recebeu. Tá? Eu tenho com os jogadores a pendência mesmo também agora é a premiação, que nós temos um acordo para pagar no decorrer desse mês agora, de abril, após o término do Campeonato Paulista. Ou seja, o acesso e o título. Fora isso, foram pedidos por volta de 5 contratações, 3 nomes que solicitou a diretoria chegaram, foram 2 zagueiros e um volante pedidos por ele. Existia uma condição de trazer 2 jogadores melhores para o compartimento de ataque, ou melhores, uma condição de jogadores de um nível iguais aos nossos titulares ou até superiores. Os jogadores indicados por ele, inclusive, um não quis vir para o clube, até achei que era pensando que a Ponte vive um mau momento, não está, falei, pô, mas ele vai ligar para o jogador, ele está em ordem a casa. Mas não é. E declina o nome do jogador. É o Carlão no Noroeste, que ele havia me pedido. O Carlão renovou o contrato com o Noroeste para disputar 2 do ano que vem, não quer sair de lá. Foi tentado de tudo, ele não quer vir. E não foi para lado nenhum. Só se ele foi surpreender, foi para outro clube amanhã, mas até agora não saiu. Ele me pediu o Yuri, que estava no Vila Nova, que havia passado por aqui, que não havia sido tão bem assim, já tinha declinado isso para vocês aí também, já tinha falado isso para vocês também na entrevista que eu dei semana passada.
o salário era alto, mas não aceitávamos pagar o salário, só que ele tinha uma pendência com uma gestão anterior, ou com gestões anteriores, né? Algo por volta de 250, 220, uma coisa assim, depois seria mais percentual do empresário, isso ia onerar demais, não dava para trazer. Era um outro nome. Um outro nome, o Ayrton do Atlético Goianiense. É um nome que nós até entendíamos que podia ajudar a Ponte, mas o Atlético Goianiense só quer vender os jogadores. A Ponte não tem condição de contratar um jogador caro hoje e fazer investimento que aí vai deixar de pagar salário. Nós temos o transfer ban para pagar. Então foram esses os nomes, até porque existe uma dificuldade desse nome de atacante liberado. Você pega os clubes de Série B, você tem o que joga e já não tem um reserva igual o que joga. Entendeu? Porque não dá, não tem jogadores na praça. E outro problema, os clubes não podem trazer jogadores que estão terminando o contrato no exterior, só podem trazer na janela de julho. Então o mercado ficou extremamente restrito para trazer jogadores. Mas o Hélio também queria contar com uma condição melhor, um elenco talvez melhor qualificado. Eu acredito que tudo isso tenha levado o Hélio a desistir. Não acredito que ele tenha outro clube. Eu do Hélio só posso dizer que ele ficou comigo todo esse tempo. É um cidadão de caráter, foi meu parceiro, houve desencontros, é lógico que há. Depois de 15 meses, empregado e empregador, há algum desgaste, alguma coisa que um concorda, outro não concorda, mas nunca mais que isso. Tá? Tenho o maior carinho, respeito, admiração. Hélio entra para a história da Ponte Preta como um treinador que levantou um título depois de 54 anos. Infelizmente me pediu demissão, vai sair. As portas da Ponte continuam abertas para o Hélio e vida que segue. E já para o jogo de sexta-feira, alguém da casa deve dirigir a Ponte, porque não dá tempo de pensar em nome nenhum, não tem nome, não tinha nome, porque eu não tinha nem em mente que o Hélio sairia. É o Felipe Moreira que vai comandar o time sexta-feira? Não sei, pode ser o Felipe, pode ser o Ivo, pode ser o Nenê. Eu digo, imediatamente eu vou pensar, eu te disse, Batista, a informação que eu recebi foi depois das 16h30, então eu não tinha nada em mente, nada. Então, e ainda tem os jogadores que a gente está correndo aqui para ver se contratam algum. Então, situação de Hélio, fui pego de surpresa, não sei quem vai dirigir para esse jogo, não tenho nome para contratar, o mercado hoje, todos os treinadores estão empregados, vai chover para a imprensa aí especulação, já adianto que é mentira, treinador ninguém arranca de mim, quem for falar vai errar, tá? Porque eu procuro não privilegiar esse ou aquele órgão de imprensa, não vou fazer isso, não faço isso. E se o treinador que eu vier contratar vazar, eu descontrato. Eu deixo de contratar ele. Vocês me conhecem como é que eu sou. Então eu não vou privilegiar ninguém, não quero especulação. Porque não tem quem especular, eu não sabia. Fui pego de surpresa. Ô Marquinhos. E como eu disse, não tem discussão nem do Hélio, só se vier a ter, até o presente momento. É isso que eu estou te falando. O Hélio é super especial no meu quesito. Eu não tenho o que falar do Hélio. Agora o Hélio é um cara como eu, sabe, sisudo, que se impõe, que cobra, que quer. Agora, ele tem que lembrar também que a Ponte não é o Flamengo, não é o Palmeiras, tem coisas que demoram um pouco para acontecer. E isso às vezes deixava o Hélio irritado. E o Hélio é um cara que quer tão bem a Ponte, eu acho que para não criar anormalidade nenhuma, encrenca nenhuma, ele preferiu sair. Acredito que seja isso. Tá? Você estabeleceu um tempo aí de entrevista, vamos ver se é possível, né? Você responder na lata aí uma pergunta de cara comentarista. Vamos lá, Tigrão. A sua pergunta ao Marco Eberlin ao vivo aqui na Bandeirantes. Um abraço, viu, Marquinhos? Eu estava na cabine do estádio Moisés Lucarelli no dia 4, quando a Ponte subiu, jogo contra o Novo Horizontino, e na entrevista coletiva, quando o Hélio terminou, eu disse no ar e falei em off para o Batista também. Estávamos nós dois na cabine, confortável cabine do estádio Moisés Lucarelli. Não gostei do tom do Hélio. O Hélio, ao invés de enaltecer, ele vem falar que o Gé já é atacante para 120 mil, que tem que dividir as responsabilidades, que agora não dá para ficar segurando o rojão, mais ou menos nessa linha, que todo mundo tem que assumir, inclusive a diretoria, porque Série B é outro campeonato. Eu achei que naquele momento tinha que celebrar com a torcida.
né? Era um momento de festa. E eu fiquei com uma pulga de raça atrás de cada uma das minhas orelhas. Falei, não tá legal alguma coisa. E a pergunta é em cima disso. Ocorreu algum problema antes do jogo final contra o Novo Horizontino? Algum bate-boca? Alguma questão financeira? Algum tipo de desentendimento em função de opção por um jogador ou outro? Ou você não tem nada a dizer a respeito disso? Porque eu fiquei com essa impressão pelo amargo das palavras do Hélio, tanto depois do título, como também depois da derrota lá em Salvador no domingo à noite. Não, olha, domingo eu não fui para Salvador, eu estava extremamente gripado, ruim, cansado, eu não fui para Salvador, não sei se teve alguma coisa em Salvador ou não. Quanto à semana da decisão, Valdemir, não, eu nunca, pode você acreditar ou não, eu nunca falei de escalação, eu nunca pedi um jogador, pedi esse, pedi aquele. O que houve na semana da decisão, o Hélio tinha o salário dele mais atrasado que o povo, e sem briga, ele falou, pô, presidente, eu estou precisando de um dinheiro. Eu e meu filho, e eu vou pedir para o meu procurador te ligar. Ele perfeitamente. Isso era numa terça-feira, ele falou, ele precisava isso até quinta, porque sexta era feriado. Eu providenciei o dinheiro e coloquei na conta dele. Foi isso, mas sem briga. Agora, ele já estava com uma certa irritação, é aquilo que eu disse. O Hélio tem um sistema de comando à moda antiga, que ele gosta de estar atento e com os olhos abertos a tudo. E, infelizmente, como eu também, se eu for achar que atrás da porta tem um lugar que não era para estar, eu fico louco da vida. E o Hélio fica também. E a gente ia parando as arestas para ele. Mas isso acaba deixando ele aborrecido ali, aborrecido aqui. Eu acredito que o que mais deixava ele aborrecido, umas situações aqui que para se colocar em dia, alguns jogadores receberam antes, outros receberam depois, e é o que eu te falei, é mais pura verdade hoje. Eu tenho 90% do elenco que está aí com o salário pago mês de março. Tem meia dúzia ou sete que vieram do ano passado, e hoje, inclusive, chamei 3 aqui dos principais jogadores da Ponte, eles falaram, presidente, está tudo bem, confiamos no senhor, não tem problema. E falei, olha, eu vou dividir esse mês que está para trás em 3, está tudo certo? Ele está tudo certo. E falei, e até o final do mês, como eu combinei com vocês, sai a premiação do acesso e do título. Tudo bem, tudo bem. Só que eu sei que isso aí também deixava, os jogadores não iam, Hélio, reclamar, não iam cobrar do Hélio que precisava acertar, mas muitas vezes tinha alguma conversinha paralela, e isso irrita o Hélio. Pode ser também que isso atrapalhou um pouco. Pelo menos mais uma pergunta, vamos lá, CH, para o Marco Eberlin, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Não foi por causa da demissão, nem por tudo que aconteceu. Boa tarde para você, Berlim. Eu fiz esse comentário na hora do almoço. Na hora do almoço que achei o comportamento do time estranho contra o Vitória. Eu não estou tirando o mérito do Vitória, a Ponte jogou mal, mas alguns jogadores estavam muito diferentes de maneira comportamental em campo contra o Vitória. A pergunta é a seguinte, você acha que de alguma maneira a coisa fugiu do controle, esse entre aspas, eu não sei quais são, e nem estou perguntando isso, esse controle por algumas coisas atrasadas, você acha que isso pode ter refletido dentro do campo ou não? Não, nem passa pela cabeça. Concordo com você que o time foi mal. CH, você tem, como eu, mais de 30 anos de bola. Jogador nenhum leva para dentro de uma partida problema de salário. Pode levar durante a semana, aquela coisa toda. Eu já te falei, nós temos 90% do elenco em dia. Está liberado. O jogador tem total condição. Se eles me autorizar, eu falo até quem tem 20 dias de atraso. Os outros não têm. Tá certo? Não tem problema nenhum disso. A Ponte foi mal em Salvador. Foi mal. Jogou mal. Como ela jogou mal contra o Comercial e segurou o resultado. Teve 2 jogadores expulsos. Se isso é trabalho, eu digo que às vezes isso causa irritabilidade no Hélio. No Hélio. Às vezes uma conversa ali, uma conversa aqui. Vocês sabem como é que eu sou próximo do jogador. Não sou goleirão, não saio na foto. Quando a Ponte ganha, não vou no vestiário. Agora, quando a Ponte perde, sou eu que estou no vestiário, sempre. Tá? Infelizmente, só em Salvador que eu não fui. Tá? Mas isso não passa, não vamos criar isso, não existe isso. E se precisar, eu reúno o elenco para falar. Isso é muito fácil. Agora, falar, perdeu porque jogou mal. Jogou mal num todo. O presidente foi mal, o Hélio foi mal, os jogadores foram mal e nós perdemos o jogo. É isso. Simples. Não tem outra explicação. Fomos muito mal, abaixo do que a Ponte pode render. Vai ser campeão da Série B? Não sei.
mas também não é para jogar como jogou contra o Vitória. E vai ser corrigido isso. Ô Marquinhos, só um esclarecimento, porque a informação que eu recebi é que o Hélio teria colocado na mesa 4 ou 5 nomes. Jogadores tudo acima... Jogador tudo acima de 100 mil, 120 mil reais. Isso não existe, isso não é verdade, não é verdade. E também... O Hélio sempre ajudou a Ponte Preta. E também ele pediu 2 zagueiros que ele escolheu a dedo, o menino do 15 Piracicaba, eu nem participei, ó, quero esse, perfeitamente. E queriam 2 jogadores de extremo, de beirada, como se diz hoje. Esses jogadores saem um pouquinho da curva, mas nós iríamos trazer também. O problema é que não tem. Aqueles que eram da preferência dele não quiseram vir ou não se encaixavam na condição do clube. Qual condição é essa? Às vezes eu tinha que investir 300 mil para trazer um jogador desse. Como foi o caso do Yuri. Tá? E como é o caso do Ayrton, que o Atlético Goianiense quer vender o jogador à Ponte. Não pode contratar, não pode comprar jogador desse nível. Então foi isso, não tem. Ele não colocou na mesa, não colocou a faca no pescoço. Pelo contrário, o Hélio sempre foi parceiro da Ponte. E só agora, uma outra informação, só para encerrar então. Matheus Jesus quase nem viajou para este jogo, né, contra o Vitória, porque estaria insatisfeito com relação a esse negócio de salário atrasado. É verdade ou não? Não acredito nisso também, não. Ele me perguntou, nós tivemos um bloqueio na sexta-feira, saíram os pagamentos, tá? Outros 3 jogadores não tinham saído, um deles foi ele, na quinta, quarta-feira da semana passada, sei lá. E na sexta-feira chegou os depois, ele não botou faca no dedo, ele falou, presidente, me ajuda aí, tá bom, aconteceu isso, tá na tua conta. E ele viajou com o dinheiro na conta. Tá bom, então, Lucas Xavier do 15 tá vindo, Marquinhos? Né? Já viu, né? Os inimigos dos amigos que aí querem criar problema. Não, é o seguinte, não tem mais tempo, infelizmente, não, né? Só perguntar do Lucas Xavier. Não dá, o Marquinhos já disse que não vem, né? É só ele falar sim ou não, pô. Então, mas é que ontem eu conversei Lucas com Xavier. ele. Tá vindo? Eu conversei com o Marco Eberlin ontem e dei a informação no ar. E ele me disse ontem que esse jogador a Ponte não tem interesse. Bom, encerrada a entrevista com o Marco Antônio Eberlin, né? Ele estabeleceu um período, um prazo aí, nós cumprimos o prazo. Um rápido intervalo e voltamos já, 18h47.